amados irmãos. Palavra que se encontra no livro de Atos, capítulo 27, que vai do versículo 1 ao 7, que nos diz assim: Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhes ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, louvado seja o nome do Senhor, por serem contrários ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália. Nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, e não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, venha falar aos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus. A Tua palavra será lida, ministrada, que o Senhor esteja usando-me como canal, Senhor Deus. Amém, Jesus. Para que muitas vidas sejam abençoadas. Amém, Senhor. E nós mesmos, Senhor, sejamos edificados na Tua palavra, Senhor, que é a verdade, Pai. Tua palavra que é alimento, a Tua palavra que nos traz esperança, Senhor, que nos dá o rumo, o norte para a nossa vida. Fala, Pai, o nosso coração, Fala, Jesus. para o louvor da Tua glória, Senhor. Amém. Amém. Glórias a Deus. Querido, eu queria deixar uma pergunta para você e para mim. Qual é a nossa Roma? A nossa Roma. Nosso alvo, a nossa meta, o nosso objetivo. Louvado seja o nome do Senhor. E que é passar por esta viagem maravilhosa que é a vida. Tem muitas pessoas que passam pela vida em sequidão, queridos, devido às más escolhas, devido aos percalços desta vida, que se entregam ao desânimo, se entregam à sonolência espiritual, à inércia. Glórias a Deus. E todos nós temos uma viagem a ser perseguida, que é a trajetória da nossa vida. Cada um tem uma trajetória, cada um tem um rumo a seguir, cada um tem um desígnio de Deus, cada um tem um ministério, uma promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E com o apóstolo Paulo não foi diferente, querido. O apóstolo Paulo, ele tinha um chamado de Deus. Glórias a Deus. Cada um de nós tem um chamado de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, em sua terceira viagem missionária, glória a Deus, Paulo discutiu aqui com alguns judeus em Jerusalém, os quais o acusaram de profanar o templo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que existe no nosso meio, né, os religiosos, na época de Paulo mesmo, os religiosos que realmente não somavam, estavam sempre querendo atrapalhar a trajetória
do apóstolo, ali eram os fariseus, os saduceus. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele é posto sob a custódia romana em Cesareia durante 2 anos. Mas após apelar a César, ele foi enviado por navio a Roma. Glórias a Deus. A palavra de Deus diz que depois de deixar a ilha de Creta, os companheiros de Paulo naufragaram em Malta devido a uma forte tempestade. O apóstolo Paulo que estava sofrendo acusações diversas, querido. Acusações de profanar o templo, de tratar o templo de uma forma indevida, de uma forma irreverente, desrespeitosa. Glórias a Deus. E eu pergunto a você, como você tem tratado o templo do Espírito Santo? Como você tem se tratado? O que você tem colocado para dentro deste templo, que é o seu corpo, o nosso corpo, templo do Espírito Santo? Muitos têm tratado o templo de uma maneira, de qualquer forma, de qualquer jeito. Às vezes até através de uma alimentação, através dos noticiários, colocando as notícias ruins, notícias que realmente que não edificam a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo aqui estava sendo acusado, querido, de uma coisa que ele não fez, por algo que ele não fez. Nós sabemos que pela palavra ele era um homem inocente, ele era um homem íntegro, era um homem cheio do Espírito Santo. Ele contendia ali com os judeus religiosos, com os fariseus, com os escribas. Ele defendia a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era um apologeta. Ele defendia. Ele lutava pela boa causa que é o Evangelho do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Mateus 13, 20, o Senhor Jesus nos fala através de uma parábola. Uma parábola, a parábola do semeador. Fala que uma semente foi semeada em solo rochoso. Rochoso. E fala daquela pessoa cujo coração é comparado a um solo rochoso. Fala que esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria. A princípio ele recebe com alegria, com entusiasmo. Mas ela não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E fala que ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Glórias a Deus. Que o nosso coração, querido, desta noite venha a ser como um solo fértil, boa terra, em que a palavra sendo semeada, a gente possa estar acolhendo a palavra de Deus em nosso coração, a palavra que edifica, a palavra que realmente nos fortalece. Glórias a Deus. E do que é que eu e você tem sido alimentados, querido? Más notícias? Notícias alvissareiras? Boas notícias? Eu não sei. Mas que nesta noite possamos estar sendo alimentados pela boa palavra, pela boa semente. E certamente, querido, certamente daremos bons frutos para o reino, porque estamos sendo alimentados pela boa palavra que é a boa semente. Lá em 2 Timóteo 3,12 nos fala assim: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições ou perseguição. Louvado seja o nome do Senhor. E dentro deste contexto, querido, podemos tirar algumas lições deste versículo para a nossa vida.
versículo 3, queridos, nos diz assim: no dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Glórias a Deus. Então, amados, Júlio tratou Paulo com singularidade, com humanidade. Apesar daquele momento ele ser adverso na vida do apóstolo, querido, Deus colocou ali uma pessoa para dar assistência, para apoiá-lo naquele momento adverso. Então, amados, por mais que a nossa viagem por esta terra venha a ser trabalhosa, perigosa, dificultosa, eu creio que Deus vai, na maioria das vezes, colocar pessoas para nos ajudar, para nos incentivar, para nos encorajar e fazer com que, queridos, sigamos em frente rumo a uma grande conquista, rumo àquilo que Deus preparou para nós. Porque está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ser uma conquista espiritual, ministerial, uma conquista sentimental, emocional, um equilíbrio, uma conquista financeira, uma restauração dentro da família, eu não sei. Mas fala que Deus colocou ali aquele homem na vida de Paulo para abençoá-lo, para amenizar um pouco o que ele estava passando. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. A segunda lição que eu queria deixar para os irmãos e para a minha vida também se encontra no versículo 7, glórias a Deus. Fala: navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob proteção de Creta, na altura de Salmona. Louvado seja o nome do Senhor. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não lhe sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Samona. É o apóstolo Paulo, querido. Em algumas ocasiões surgirão ventos contrários. Em algumas ocasiões tempestades surgirão na nossa vida, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Não nos sendo permitir prosseguir, porque o vento era contrário. Às vezes, queridos, somos deparados com ventos contrários, queridos. Nem tudo às vezes é bonança, nem tudo às vezes é calmaria, querido. Ventos contrários surgirão, dificuldades, mas a gente, em nome de Jesus, vai navegar, continuar navegando em nome de Jesus, nem sempre com a velocidade desejada. Louvado seja o nome do Senhor, porque o vento aqui era contrário àquela viagem. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Dentro da nossa trajetória de vida, queridos, em algumas ocasiões, teremos que diminuir o ritmo, a velocidade, de forma estratégica, devido aos ventos, aos contratempos e dificuldades, querido. Lá em Gênesis 33:14, fala que Jacó, de uma forma estratégica diante de Esaú, seu irmão, ele usou com sabedoria, querido. Ele usou com sabedoria essa estratégia. Ele fala para o seu irmão: olha, meu irmão, eu seguirei pouco a pouco nos passos dos meninos.
Já o Esaú pediu para que ele o seguisse, mas ele, naquele momento, ele, não, eu não posso. Eu não posso seguir em seu ritmo, Esaú. Eu não posso seguir o seu ritmo. Eu tenho o meu próprio ritmo neste momento. Então, querido, cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua passada. E tem momento que a gente tem que diminuir um pouco o ritmo ou apertar um pouco mais o ritmo, ou apressar mais o ritmo, querido. Eu não sei. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala, eu seguirei pouco a pouco nos passos dos meninos. Não posso caminhar com a mesma velocidade que você, Esaú. Glórias a Deus. Porque ali existia ventos contrários, existia... Ele estava vivendo um momento ali de tempestade. Glórias a Deus. E às vezes a gente passa por esses momentos. Se o apóstolo Paulo passou, por que não cada um de nós? Eu não sei qual é o seu momento, eu não sei qual é o ritmo da sua caminhada, da sua navegação nesta vida, querido. Mas sabe que Deus está com você, Deus está comigo. Amém, Jesus. E fará com que esses ventos, essas tempestades, amém, Jesus, se acalmem diante de nós, em nome de Jesus. Amém, Jesus. O Brasil está passando por este momento de tempestade, de dificuldade, mas Deus, amém, Jesus, Ele certamente vai chegar, vai fazer com que cheguemos ao nosso porto seguro, nosso local, né, de bênção e de vitória, amém, em nome Jesus. de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Me conheces, sabe tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Aleluia, Jesus. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Senhor, meu Deus e meu Pai, Glória a Deus. obrigado, Jesus, porque o que nós queremos é estar perto de ti, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, queremos descansar na tua presença, meu Senhor. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor. Visita cada lar, visita cada família, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Ô, Senhor, abençoa, Pai, as nossas vidas, cada ministério, Senhor, cada sonho a ser realizado, que o Senhor venha nos fazer chegar, Pai, ao porto seguro, meu Pai, pelo poder do nome de Jesus, meu Pai, na nossa trajetória de vida. Venha nos fortalecer, nos sustentar, nos guiar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, visita, Pai, os meus irmãos, cada lar, levanta os que estão caídos, que estão enfermos, sejam curados pelo poder do Teu nome, Jesus. E certamente, Pai, ouviremos testemunhos para exaltação e glorificação do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado por mais esta noite, oportunidade em nome de Jesus, meu Pai. Jesus, eu quero descansar, correndo